Olá, o meu nome é Elisa Joanes e esta é a segunda temporada da Nossa Voz, um podcast onde falamos sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e sobre tudo aquilo que te ajude a alinhar à própria existência. Afinal, como tanto te tenho dito, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse continua a ser o meu convite para ti, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Seja então muito bem-vindo a esta temporada que tem o apoio da Nutribio. Ora, muito bem-vindo. Estamos no nosso 15º episódio, é verdade. Já vai uma temporada com um bom conteúdo. Se ainda não viste para trás, recomendo que vejas. E, estou-me a lembrar, vou já dizer antes que me esqueça, subscreve o canal. Subscrevendo o canal és sempre notificado a cada vez que eu coloco um novo conteúdo. Portanto, acredito que é algo que pode ser interessante. Começo por dizer que temos hoje um tema que já me pediram várias vezes e que até hoje ainda não tinha trazido. É verdade, vamos falar de mediunidade e não só, porque eu nunca sei para onde é que vamos, mas confio na vida, portanto a vida irá levar-nos certamente para as temáticas certas a apresentar no conteúdo de hoje. E para trazer este tema, trago uma convidada muito especial que se debruça sobre estas áreas e não só, e não vou revelar eu porque irá revelar ela. E antes de ir para o conteúdo, começo por agradecer à marca, como sempre, porque efetivamente devemos agradecer à marca que me permite estar a gravar e a levar-te estes conteúdos. Muitas vezes vocês agradecem-me a mim e eu sou grata por isso, mas é gratidão também aqui à Nutribio e à Thomas Witt. Para hoje trago cartilagens. Já apresentei no episódio 5 este mesmo suplemento e até vou mesmo ler. Entre a sua composição temos glucosamina e condroitina, que são constituintes naturais das nossas articulações, que fortalecem-nas, portanto, sem dúvida uma mais-valia a tomar para refortalecer. E como anti-inflamatório temos a curcuma e o gengibre. Atenção que tem pelo menos 95% de curcumina, que é um dos componentes principais da curcuma e que, como eu vos disse, é altamente anti-inflamatório e não só. Também temos o magnésio, temos vitamina B6, vitamina C. Portanto, este suplemento não só ajuda a fortalecer as nossas articulações, cartilagens, como também no desempenho saudável dos nossos ossos, através do magnésio. E também temos aqui uma normalização de formação de colagênio, o que eu diria que também é bom para a pele no todo, mas lá está, neste revestimento interno em que o colagênio tem um papel fundamental. Fica o convite, deixo aqui a sugestão e deixo também o cupom de desconto, o código é LISA15, basta entrar no site www.thomas20.com e usufruires desses 15% de desconto em qualquer produto, ou neste ou noutro, à tua escolha. Este vai para a nossa convidada, como sempre, e agora sim, Eva, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu, como estava a dizer aqui, como te disse também a ti em off, nunca trago guiões nem perguntas. Gosto muito de fluir com a vida no meu dia-a-dia e, portanto, confio nela e também confio que aquilo que for para ser, será. E, portanto, só peço aqui que energeticamente e que todos os seres divinos lá em cima nos ajudem a trazer essa mensagem, a mensagem certa para as pessoas que nos irão ouvir hoje, seja quando for esse hoje para quem nos ouça. E, portanto, é nesse contexto que te trago, apesar de ser um tema bastante, pelo menos, diferente, desafiante, delicado, mas ao mesmo tempo que também suscita a curiosidade e por isso me foi pedido várias vezes para falarmos sobre mediunidade, mas ainda assim não quero balizar nada, isto para te dizer que somos livres de ir para onde for, está bem? E de fluir com o que virá. Será sempre o certo. Então, antes de mais, muito obrigada pelo teu convite, por estar aqui neste espaço incrível
e pela oferta, porque neste momento estou na minha pré-menopausa e os componentes que tu falaste acho que me vão ajudar imensamente, porque eu já estou a sentir as articulações, essas coisinhas todas, o cabelo. E então, muito obrigada a ti e à marca pelo convite. Obrigada. É sempre o certo, na verdade, até nestes pequenos pormenores. É verdade. Se olharmos bem para a vida, verdade. A vida sabe mesmo o que faz. Obrigada. E obrigada a ti por teres aceito o convite e por estares aqui neste espaço construído pelas nossas próprias mãos. É verdade, eu estive lá fora a ver, que maravilha de sítio, que energia tão boa. Obrigada. Olha, Eva, então como eu também não te conheço muito, e para quem não te conhece e que nos esteja aqui a ouvir, apresenta-te um bocadinho. Não digo só no conteúdo profissional, mas também quem é a Eva, em termos de pessoa, de alma, de ser. Deixa-te fluir. Ok. Bom, isto é uma pergunta daquelas difíceis, porque eu não consigo ter uma definição acerca de mim fixa. Sinto-me como uma metamorfose ambulante. Havia um autor brasileiro que falava nesta expressão e na realidade é como eu me sinto. Se eu falar sobre a Eva em si, eu acho que sou um espírito livre que tem muita vontade de descobrir e de viver cada experiência da vida, independentemente das mais doces às mais amargas, porque faz tudo parte da experiência da vida. Mas acho que sou sobretudo uma pessoa muito curiosa de aprender, seja através de conteúdos ou mesmo, sobretudo, a partir das experiências que a vida me proporciona. Eu acho que a jornada da vida é maravilhosa para que o nosso espírito tenha oportunidade de experimentar. Não há nenhuma outra dimensão onde se possa experimentar o frio e o calor, o toque humano, como na terceira. Então eu, enquanto pessoa, eu acho que sou assim um espírito muito livre, com muita vontade de aprender e de viver a vida. Muito bom. Olha, e lá está, eu não tinha nenhuma intenção de nada e não tenho, mas como estás aqui a tocar no tema terceira dimensão, para quem lá em casa não saiba bem o que é que isso quer dizer, se calhar pode ser interessante contextualizarmos aqui o que é a terceira dimensão, a quinta e por aí as que tu queiras trazer. Sim. Assim, até porque, obrigada pela pergunta, eu já há alguns anos que ensino estas matérias. E às vezes até brinco a dizer que acho que deviam ser matérias a serem dadas nas escolas e não para um exclusivo de pessoas que tenha interesse em saber acerca destes temas. Mas, então, resumindo, eu podia fazer assim aqui uma pequena introdução das primeiras 5 dimensões, porque eu penso que é importante, depois as outras já complicam um bocadinho. Mas até à quinta eu acho que é importante nós termos mínimas noções do que é que se tratam as dimensões. E, na realidade, dimensões são perspectivas, ok? São vibrações também. A primeira dimensão, eu diria que é o todo, é a energia do Criador disto tudo, do universo, não é? É a primeira dimensão. Parte da unidade e, para chegarmos até à terceira dimensão, temos que passar pela segunda. Então, o que é que acontece? A primeira dimensão, em boa verdade, é o todo e é o nada, é o potencial e é tudo aquilo que existe ao mesmo tempo. Eu diria que se nós pensarmos no conceito de universo, une um ser versus versões desse mesmo ser. Portanto, eu diria que o universo, na sua maior amplitude, é a primeira dimensão. Pronto. Nós somos versões desse mesmo ser. Daí haverem tantas versões de apenas um ser, universos. Lindo, A lindo. segunda dimensão é uma projeção que vem da primeira. Eu entendo a primeira dimensão, na realidade, como a mente cósmica, a mente do Criador, de tudo aquilo que existe no processo da criação. Okay? Então, para o próprio Criador do processo da criação, iniciar um processo de existência, ok? Teve que haver uma separação a partir da primeira dimensão e essa primeira separação cria a polaridade da segunda dimensão. Okay? Tinha que haver uma projeção para que o próprio Criador pudesse observar aquilo que estava a criar. Okay? Então, quando entramos na segunda dimensão, estamos a falar na dimensão de tudo aquilo que envolve a polaridade, nomeadamente movimento, porque é aqui que nós encontramos o movimento entre as forças
do positivo e do negativo, são as polaridades do magnetismo. Encontramos também aqui o feminino, o masculino, a noite, o dia, o frio, o calor, portanto tudo que tem a ver com polaridades está ao abrigo da segunda dimensão. A terceira dimensão já é o ponto médio onde se encontram as duas partes que partem, vá lá, temos a primeira dimensão que se projeta e se subdivide na segunda dimensão. O ponto médio entre estas duas dimensões, portanto espaço e tempo, vai se encontrar na terceira dimensão, e na terceira dimensão é onde nós encontramos a matéria, ou seja, o universo é feito de vibração, movimento entre as polaridades. Essa vibração gera energia, energia é luz, ok? Da projeção da luz na escuridão, juntamente com o movimento das polaridades, nós vamos, a certa altura, encontrar a distorção. A distorção vai dar origem àquilo que nós conhecemos como geometria, a medida da matéria, portanto, a tal geometria. Hoje em dia se ouve tanto falar em geometria sagrada, e é verdade, a geometria está em tudo. Então, a geometria da terceira dimensão é um triângulo, ok? Que na nossa tridimensionalidade seria um tetraedro, ok? E representa o elemento de fogo. O elemento de fogo é representado pelo tetraedro, que é o primeiro elemento que dá origem a todo o processo da criação, ok? Então, se nós olharmos um bocadinho, se pensarmos um bocadinho na teoria do Big Bang, certo? Tudo começa com uma explosão. E então eu diria que o primeiro elemento a ser criado pelo universo foi o elemento de fogo, e a sua geometria é o tetraedro. E aqui começamos a entrar, assim que o fogo existe, todos os outros elementos o acompanham, e nós podemos experimentar então a terceira dimensão, a fisicalidade do universo. A quarta dimensão é a dimensão do tempo, em que nós encontramos as quatro eternas fases evolutivas, que têm correspondência ao nascimento, reprodução, integração e transcendência ou morte. Okay? Então nós temos que entender que para o universo existir tem que haver permanente, sistemática e eternamente ciclos de morte e renascimento. Não existe nascimento sem morte e vice-versa. Okay? Então essas quatro fases do tempo, nós podemos encontrá-las em tantas coisas na nossa realidade. Eu vou dar-te, por exemplo, o exemplo das estações do ano em relação ao planeta que nós somos, à Terra. Portanto, temos a primavera, que é o nascimento, o verão, a reprodução, o outono, a integração da experiência, e o inverno, a transcendência. E para quê? Para dar abertura a um novo ciclo de primavera a seguir à transcendência do inverno. Então, a quarta dimensão é a dimensão do tempo. Não só na forma como nós o entendemos aqui na terceira dimensão, porque nós entendemos na terceira dimensão o tempo tridimensionalmente. E daí nós organizarmos o tempo entre passado, presente e futuro. Exato. Mas o tempo da quarta dimensão já é um tempo da eternidade, é um tempo que não acaba, é um eterno agora, é onde se encontra passado, presente e futuro em simultâneo. E a quinta dimensão, eu diria que é a dimensão da consciência do universo, é a dimensão que tudo observa, é a dimensão que, se nós imaginarmos um quadrado da quarta dimensão com as suas quatro fases, a quinta dimensão é a que está cá em cima, é como se fosse a pontinha da pirâmide. Estás a ver? Como se fossem as pirâmides do Egito. Aliás, as pirâmides do Egito têm a geometria do octaedro, que é a geometria do elemento de éter, okay? Em que há as duas plenas dimensões entre o plano divino e o plano terreno. Então eu penso que se nós tivermos um mínimo entendimento acerca destas 5 dimensões, talvez possamos compreender a fase tão incrível que o nosso planeta está a viver agora, que já se ouviu muito falar em ascensão planetária, em que está a haver uma grande transformação, etc. Claro que está a haver. Os campos eletromagnéticos mostram-nos isso através da ressonância Schumann.
vá lá, muitas civilizações antigas já nos deixaram alguns legados a explicar que este momento vai ser crucial no futuro do planeta. Então eu penso que temáticas como as dimensões e as leis herméticas, ou as leis que regem o sistema, eu acho que todos devíamos saber um bocadinho, que é para estarmos minimamente informados de como é que funciona este sistema onde nós nos encontramos agora a experimentar todas estas coisas incríveis que a vida nos traz, sabes? Que lindo! Eu não sei quanto tempo passou, tipo se calhar 5, 10 minutos e eu já estava uau! Mas a sério, eu estava uau, incrível! Nem sabia que íamos por aqui, já viste? E que bonito! Então, para além da quinta dimensão, quantas mais se conhecem? Assim, na realidade, eu acho que há infinitas, ok? Mas as 9 base seriam eventualmente aquelas que nós, enquanto seres espirituais, a ter uma experiência física na terceira dimensão, pelo menos até à nona dimensão, eu diria que são as dimensões basilares, os pilares. A sétima está relacionada, portanto, ainda temos a sexta. A sexta está relacionada com o equilíbrio das polaridades ao nível da construção. Eu diria que é quase como se funcionasse como uma realidade holográfica que sustenta toda a realidade física que nós experimentamos aqui. São os arquitetos da realidade que se encontram na sexta dimensão. A sétima dimensão é a dimensão das leis universais. E é muito bonito porque essas leis são 7, são as leis herméticas. Qualquer pessoa pode investigar sobre o legado de Hermes Trismegisto que ele nos deixou. Em várias épocas que cá esteve já no planeta, inclusivamente na altura do Egito Atlante. Mas as leis herméticas, elas explicam-nos as leis fundamentais do processo da criação. E elas têm correspondência aos 7 chakras principais que regulam a nossa experiência na fisicalidade. Então temos o mentalismo, primeira lei universal, que na realidade é a única que há, porque todo o universo é mental. Portanto, tudo isto é uma projeção da grande mente cósmica. A segunda lei é a lei da correspondência, para que nós possamos ter consciência do processo da procriação. Portanto, o que está dentro está fora, o que está em cima está em baixo. E, portanto, está associado ao chakra da terceira visão. Porquê? Porque nós precisamos de ver aquilo que criamos para poder ter consciência do nosso próprio processo de cocriação. Okay? Então aqui nós encontramos os vários sentidos a um nível psíquico e é interessante quando passarmos para a área da mediunidade vai haver aqui um link, mas a terceira visão permite-nos, através de ver, ouvir, sentir, portanto todos os sentidos, na verdade, perceber o que é que estamos a criar a todo o momento. A lei da vibração está associada ao chakra laríngeo e que tem um especial, ênfase no sentido em que first was the verb, portanto todo o universo é som, é vibração. E é através da nossa voz, e é bonito porque o teu programa chama-se A Tua Voz, não é? É a nossa voz. A nossa voz. É através da nossa voz, da forma como nós expressamos a nossa verdade, que nós vibramos e, criamos campos de manifestação através da voz, da vibração. Depois temos a lei do ritmo, que está associada ao chakra do coração. Portanto, em todo o universo, nós temos ciclos de contração e expansão. Contração e expansão. Aliás, o nosso coração está sistematicamente a fazer contração e expansão. Então nós temos que entender que na vida vão sempre haver momentos em que nós precisamos de contrair para ir buscar energia, acumular energia, e muitas vezes, às vezes, quando nos sentimos um pouco mais em baixo, ou até parece que a vida não está tão dinâmica quanto gostaríamos, etc., talvez estejamos a experimentar uma fase de contração. E se nós entendermos que essas fases são essenciais, necessárias para a próxima expansão que vai acontecer. Aliás, metaforicamente, se tu pensares, Lisa, se tu quiseres dar um salto na tua vida, literalmente um salto,
fisicamente, o que é que tu tens que fazer? Tu tens que te agachar, porque senão tu não saltas, dás um saltinho de caca, dás ali tica, não. Tu para dares um bom salto, vens cá abaixo para teres força, molinhas nos pés e lá deste o salto, ok? Então isto é apenas uma metáfora para nós compreendermos que na vida nós vamos sempre experimentar, sempre a lei do ritmo. E essa lei passa por sabermos honrar os momentos de contração para depois também vivenciarmos e honrarmos os de expansão. Depois temos a lei do causa e efeito, que está relacionada ao nosso chakra do plexo solar, e aqui é a lei da responsabilidade. É nós sabermos que tudo aquilo que nós atraímos na nossa vida, em primeiro lugar, é gerado por nós, pela qualidade da nossa vibração. Então aqui não vale a pena responsabilizar os outros, os eventos, a vida, o azar. Não. Tudo aquilo que nós experimentamos, na realidade, é uma resposta à nossa vibração. E, portanto, a lei do causa e efeito, ela ensina-nos que tudo aquilo que nós emitimos, nós somos autênticos campos eletromagnéticos. Nós somos, eu em tempos li isto, eu acho isto maravilhoso, li na super interessante que 3 orgasmos femininos acendem uma lâmpada. Uau! Então, se nós entendermos de uma forma visceral e em modo de epifania que nós somos mesmo campos eletromagnéticos, nós somos uns autênticos magnetos e, portanto, a lei do causa e efeito ensina-nos que tudo aquilo que nós atraímos para nós experimentarmos é resultado daquilo que nós estamos a emitir vibracionalmente. Okay? Depois, a lei da polaridade está no segundo chakra e fala-nos sobre a importância da integração e da harmonia entre o feminino e o masculino, o positivo e o negativo, o dia e a noite, o frio e o calor, portanto todas as polaridades são necessárias serem integradas de forma harmónica para que não haja desequilíbrios na manifestação de ambas as energias e, no nosso caso em particular, enquanto civilização, que, por exemplo, vivemos num planeta que é sobretudo de energia feminina. A Terra é uma energia feminina. Aliás, antigamente nós fomos uma sociedade matriarcal. E o que aconteceu, agora não vale a pena entrar aqui em grandes histórias, mas o que aconteceu é que, de facto, a Terra já há uns largos, mas há largas centenas de anos, milhares, que está a ser governada pela energia masculina. E isso está a criar nas nossas vidas um certo desequilíbrio, nós percebemos isso, não é à toa que hoje em dia nós vemos, sentimos a importância e vemos cada vez mais iniciativas para trabalharmos, independentemente do nosso género, o feminino e o masculino. Porque há aqui um desequilíbrio que tem que ser resgatado. Para quê? Para que depois, última lei, lei da geração, que está associada ao chakra de raiz, ok? Nós podemos manifestar, co-criar a nossa realidade de forma harmónica e equilibrada. Porque senão, como é que nós vamos evoluir de forma desarmónica e desequilibrada, que é o que está a acontecer com o planeta há muito tempo. Nós assistimos a guerras, por exemplo. Nós assistimos, por exemplo, a crianças a morrerem à fome e a haver desperdício de alimentos nos centros urbanos. Portanto, há aqui toda uma questão maior em termos energéticos que está a ser trabalhada no planeta neste momento e que também tem a ver, vá lá, com o alinhamento destas 7 leis. Isto estava na 7ª dimensão, não é? Sim, sim, sim. Ok, então a 8ª dimensão, eu diria que funciona quase como se que um ligamento cósmico. Eu não sei se as pessoas têm consciência, mas todo o universo ele se organiza em micro e macrosistemas. E se nós olharmos, por exemplo, para o nosso corpo físico, há um dos maiores órgãos que nos compõe, é um tecido internamente que nós temos, que é a fáscia. A fáscia é sobretudo elastina e colagênio. É um tecido que está a revestir órgãos, tendões, ossos, tudo no nosso corpo. E que funciona como um sistema semi-hidráulico que nós temos dentro do nosso corpo. Em que, imagina, se tu levas uma pancada ou algo acontece no teu corpo,
A fáscia registra aquela informação. Vou dar um caso concreto. Imagina que tu fazes um corte num braço. Cortaste ou no dedo a descascar a cebola. Pronto. A fáscia vai registar aquela ocorrência. Ela vai comunicar ao sistema nervoso central que há aqui algo que entrou em desequilíbrio. O sistema nervoso central comunica ao líquido encefalorraquidiano que nos corre na medula, que é justamente o líquido que vai enviar os agentes necessários para restabelecer a ordem, ok? Então, esta é a fáscia, ok? Que nós temos no nosso corpo e que é tão importante. Portanto, ela registra todas as ocorrências em tudo aquilo que existe no nosso sistema orgânico físico. A 8ª dimensão, imagina uma fáscia, mas cósmica e multidimensional ou interdimensional. Portanto, eu diria que é um ligamento que une todas as dimensões, todas as realidades possíveis, tudo aquilo que existe no processo da criação é tocado por este tecido cósmico, que é a 8ª dimensão. A 9ª dimensão é a chegada e a partida, novamente. Eu diria que são todas as outras dimensões. Está associada são todas as dimensões, todas as geometrias. Está associada ao cubo de Metatron e é a porta que nos leva de volta a casa, à primeira dimensão. Ok? E não me vou aprofundar assim aqui muito mais. Porque... Sim, eu percebo. Fica este cheirinho, não é? Para despertar curiosidades, eventualmente. Ao mesmo tempo, deixa-me ir contigo outra vez até à 3ª. Certo. Vivemos na 3ª dimensão. Sim. Agora, de uma forma mais concreta, só para situar quem nos está a ouvir, efetivamente, já descreveste um bocadinho o que é a 3ª dimensão. Porquê que será, ou para que será, que estamos nesta 3ª dimensão? O que é que podemos retirar dela no sentido evolutivo? Estamos aqui a experienciar a vida através desta 3ª dimensão. Acho que pode ser uma boa forma de trazer uma mensagem boa às pessoas, não é? Efetivamente, porque estamos na 3ª e não estamos noutra qualquer neste momento. Okay. O que é que viemos aqui fazer, todos nós, cada um com o seu próprio processo, mas todos nós viemos aqui fazer qualquer coisa? Podemos tentar generalizar assim para que todos relevem uma mensagem? É assim, eu quando chego a esta altura peço às pessoas, olhem, vão buscar as pipocas e divirtam-se, porque aquilo que eu vou partilhar tem apenas a ver com um entendimento meu. Ótimo, esse é que é bom. Portanto, está longe de ser a verdade, ok? Mas é a tua verdade. Exatamente, portanto, tem é o meu força... entendimento e que está muito relacionado com experiências que eu já tive. É claro que quem nunca experimentou determinadas coisas e realidades, se calhar aquilo que eu vou dizer agora é completamente descabido, mas então eu peço às pessoas para abrirem as mentes e não levarem aquilo que eu vou partilhar agora como uma verdade, e apenas sendo o entendimento que eu tenho, ok? Então é assim, a jornada do espírito ele começa na 1ª dimensão e ele vai provar pelas dimensões que tiver que ir para evoluir dentro do processo da criação. O exclusivo da 3ª dimensão é a experimentação. Só aqui, na 3ª dimensão, nós sabemos o que é o sabor de uma laranja, o que é fazer amor, o que é tocar uma árvore, ouvir os pássaros, ok? Isto é um exclusivo. Nenhuma outra dimensão comporta esta possibilidade, ou seja, de experienciar, de ser na matéria a projeção do nosso eu maior, ou o nosso eu superior, ok? Então, o entendimento que eu tenho aqui é muito engraçado. Porque eu acho que estas questões também têm que ser vistas com um bocadinho de humor, porque as pessoas levam as coisas todas muito a sério. Segundo da forma como eu entendo a experiência aqui na 3ª dimensão, é assim. Imagina que tu és um programador da Sega e constróis um jogo, ok? E depois entras no jogo e não te lembras que foste tu que o programaste. Este é o entendimento que eu tenho. Ou seja, o nosso espírito, antes de respirar oxigênio pela primeira vez, quando saímos da barriga da nossa mãe, ok? E começa esta jornada de sensorial, não é? Ver, ouvir, descobrir, sentir a vida, ok?
essa primeira etapa é apenas o início de uma história, ou de uma programação que o nosso espírito escolheu cuidadosamente, ok? Então, não é casual o pai, a mãe, o filho, portanto, tudo isso nós escolhemos criteriosamente antes de nascer. Portanto, escolhemos em que meio sociocultural, que pais é que vamos ter, que filhos é que vamos ter. Isso está tudo programado. Isto é um bocado assustador no sentido, mas então não temos aqui a opção de escolha? Temos. Depois vamos à sexta dimensão que ajuda-nos aqui a compreender. Mas, como é que eu entendo aqui? Eu acho que é sobretudo um processo experimental. O nosso espírito, ele escolhe vir a esta dimensão sensorialmente ter uma experiência, ok? É claro que dentro dessa experiência nós temos uma constituição física, ok? E dentro dessa constituição física, através dos 5 sentidos, nós processamos cognitivamente a realidade. No entanto, nós temos funções psicológicas. Essas funções são pensar, sentir, e uma terceira, que é a intuição. Também é uma função psicológica, quando existe a ativação do midbrain activation através da glândula pineal e pituitária. Pronto. Mas vamos para a coisa de uma forma mais simples. Ou seja, na experiência que nós temos assim aqui, é sobretudo sensorial, através dos sentidos. Depois temos uma parte que processa intelectualmente a experiência e outra emocionalmente a experiência, ok? Sendo que nós somos cerca de 80% de água na nossa constituição física, nós somos seres muito mais emocionais do que mentais. E, no entanto, a nossa educação está muito mais orientada para sermos mais mentais e não tanto emocionais. Então, isso também é algo que nos coloca aqui num certo desequilíbrio, porque a educação, ela não prevê nós lidarmos com a nossa frustração, ou sabemos lidar simplesmente com as nossas emoções, não é verdade? Mas eu acho que quando nascemos e vimos ter esta experiência, parte dela significativa, ela está programada e nós vimos experimentá-la, porque senão não passava de uma teoria criada pelo espírito. Não sei se me faço entender. Sim. Então imagina que tu, esta vida, escolhias antes de nascer, eu quero saber o que é ser mãe de 6 filhos. Percebes o que eu estou a dizer? Foi algo que o teu espírito desenhou para ti e disse assim, ok, então eu a certa altura da minha vida eu vou encontrar aquele companheiro, as coisas vão encontrar, e então eu vou saber a certa altura o que é ser mãe de 6 filhos. Porquê? Porque o teu espírito escolheu. Então, e neste caso, deixa-me só fazer aqui este parênteses, tu até dizes numa coisa, vamos considerá-la positiva, se calhar para muitos pode ser assustadora, mas também dizes para tudo. Imagina pessoas que perderam alguma criança, etc, certo. Não é? Portanto, desafios, certo. A tua alma também escolheu, certo. Porque sabe que há um caminho evolutivo através dessa experiência. Absolutamente. Deixa-me dizer-te que aí entra um bocadinho aqui a sexta dimensão. Vamos lá ver. Há pessoas que escolheram ter determinados quadros clínicos, doenças inclusive, para fazer o seu processo de despertar. Ok? Há outras que escolheram perder alguém muito significativo para recordarem de determinado calibre emocional. Ou conseguirem ter recursos para aceitar o processo em si e não se revoltar contra o processo. Então, eu diria que a sexta dimensão, ela ajuda-nos nesse processo. E há uma pessoa que eu admiro muito que costuma dizer que a sexta dimensão é a dimensão dos anjos e dos demónios. Os anjos são aqueles que nos ajudam a ver os caminhos que o nosso espírito escolheu vir experimentar. Os demónios são aqueles que nos põem, quando nós nos desviamos desse caminho, nos colocam lá outra vez. Então, se nós partimos do princípio que o universo conspira sempre a nosso favor, às vezes tu perdes essa criança, pode-te ter salvado de outras coisas no futuro que tu não imaginas. Ou se calhar tu não tens essa criança, era necessário para que tu não te desviasses de um determinado caminho que tu escolheste vir fazer. Então há muitas coisas que não estão ao alcance da nossa mente racional de compreender, mas quando nós compreendemos, lá está, as dimensões, as leis,
e nós aprendemos a navegar no fluxo da vida. E eu já disse isto numa entrevista com uma pessoa que disse assim, tens que conhecer a Lisa, quando eu disse esta frase, eu disse assim, é muito mais importante nós estarmos preparados para os planos que a vida tem para nós do que estarmos sempre a planear coisas e às vezes interrompemos o fluxo da vida. Verdade. Entendes? Então... E sabes que, só complementar aqui, digo eu, ou se calhar não complemento nada, também li que essa criança que acaba por ou não nascer ou partir muito rapidamente, também era alguém, vou dizer assim, mais evoluído e, portanto, que nós podemos realmente pacificar a nossa alma. Efetivamente, nós escolhemos, porque lá está, como tu dizias, por A ou por B, em termos de motivos, mas a nossa alma sabe o que escolhe, mas essa criança também, claro que também é um ser, não é? Portanto, também ela se propôs a esse caminho mais rápido porque já era mais evoluída e não precisaria de tantos anos, por exemplo. E também li que, e foi muito bonito, no fundo são todos anjos. São todos anjos que Deus nos envia, que o Divino nos envia para, como tu dizias, até o demónio, os demónios, que nos colocavam lá outra vez, para nós regressarmos exatamente onde temos de ir. Exatamente. Quando vemos assim, tudo ganha esse propósito a nosso favor, como tu dizias. Na realidade, quando nós respiramos pela primeira vez nesta realidade, eu vou partilhar contigo a primeira memória que eu tenho na minha vida. E esta memória vinha-me recorrentemente e eu pensava assim, mas que cena louca, mas porquê é que eu me lembro disto? Eu lembro-me de ser um bebê de berço, portanto eu tinha meses, sei lá, 3, 4 meses, estava num berço, e os meus pais estarem a jantar em casa de uns amigos e eu estar num quarto, num berço que não era o meu, e nisto eu recordo-me de alguém, os meus pais estavam a jantar em casa desses amigos, vem alguém, o meu pai ou a minha mãe, entra no quarto, vai lá, aconchega o edredom, tal, e eu estou de cima a ver a cena toda e a dizer assim, que sítio é este, o que é que eu estou aqui a fazer, ok? Eu tenho memórias, portanto, ainda não era um ser consciente sequer, ok? E a sensação que me dá é que nós vindo cá responder, ou seja, o nosso espírito entendeu que queria vir cá e evoluir de determinada forma e, portanto, programou um contexto para isso acontecer, ok? E agora vou dar aqui um exemplo um bocadinho muito duro, ok? Imagina que uma pessoa quer vir experimentar um grau de perdão nível 10, que é o máximo, imagina, numa escala. Para tu praticares um grau de perdão nível 10, algo muito dilacerante tem que te acontecer e tu conseguires perdoar ou as circunstâncias ou as pessoas. Tipo Jesus Cristo crucificado na cruz. Lá está. Ok? Lá está. E então, antes de tu encarnares nesta jornada, há acordos que tu tens com pessoas. E esses acordos eu quero vir perdoar a 10%, a nível 10, portanto, tu vais ter que me pôr na cruz. Eu vou ter que passar por essa experiência. E o que é que Jesus disse na cruz? Perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Exato. E portanto, isto é para nós entendermos que não há maus vilões, nem culpados, não. Há processos experimentais, nós vimos evoluir espiritualmente nesta dimensão, programamos determinadas experiências, dentro de um contexto maior, como é óbvio. Eu posso dizer-te que eu, a certa altura, fiquei particularmente surpreendida comigo mesma, porque eu, claro, não sabia. Respiro pela primeira vez, chego aqui, que mundo é este? Onde é que eu estou? O que é isto que está? Que dimensão é esta? Há o véu do esquecimento. Porque senão, se nós soubéssemos que éramos os programadores da SEGA, chegávamos lá e fazíamos boicote ao programa. Exato. Então é um bocadinho, tipo, tem que haver um bocadinho esse véu
como é que se diz? Isto é da pré-menopausa, de falta de memória, não é? Pronto. Só que esquecimento. Exatamente, amnésia. Só que o que acontece nesta época em particular, em que o planeta, a Terra em si, nós muitas vezes esquecemos que a Terra é um ser vivo. E esse ser vivo, nós fazemos parte dele. É como se fôssemos um neurónio, porque representamos a rede de consciência do planeta, a humanidade. Okay? E a Terra está neste momento a fazer uma alteração vibracional super significativa e muito esperada. Eu diria que a maior parte das pessoas que estão encarnadas neste momento no planeta não é à toa. Portanto, nós já cá tivemos várias passagens, noutras linhas de tempo. Porquê? Porque o planeta, enquanto ser vivo, ele está-se a preparar para sair de um momento de esquizofrenia, um Dark Night of the Soul imenso, que já se encontra há cerca de 13 mil anos, o planeta. E o planeta encontra-se agora numa grande fase de transição em que há a possibilidade da Terra voltar a ser um planeta consciente. E nesse processo é quando nós começamos a recordar. E então recordar quem somos, a nossa essência, quem somos nós, além das etiquetas, além de ser a Eva, que é a mãe de uma menina que trabalha nesta área, sabes, a nossa essência. E quando nós começamos a atingir esses graus de consciência, na realidade já não é tanto acerca de nós, é acerca do todo, é acerca do planeta, é acerca desta grande oportunidade que nós temos enquanto seres espirituais, a ter um grande momento de recordar e de podermos nos tornarmos numa civilização coerente, que é a coisa que nos falta ainda. Olha, e então eu vou aproveitar, eu acho que não é assim um desvio a 360, mas porque estamos no contexto, mas vou mesmo já direcionar para a mediunidade, no meio de tudo isto. E agora como colocar aqui de forma a que sirva a todos, porque há pessoas que podem dizer, mas isto não, eu não sou mediúnica, então não tenho interesse, por exemplo. Mas eu também acredito, isto é só a minha visão, que todos nós temos as nossas valências e podemos desenvolver certas aptidões ou não, mas como colocar a conversa de forma a servir-nos a todos realmente. Claro. Falando aqui um bocadinho de mediunidade e desta Eva que tem essa memória de berço, 3 meses, não é? E tu estás-te a ver acima, um bebê que ainda nem é consciente, e estás consciente, espera aí, o que é que está aqui a passar, onde é que eu estou, isto não é o meu berço, não é? Tipo, eu estou ali. Portanto, vamos entrar por aqui. Uau! Vamos lá. Olha, então, antes de mais, deixa-me dizer-te que eu sou uma amante da ciência. Ok? Eu estava a perceber isso, porque tu estavas a falar, estava fascinada e estava a dizer, toda a gente lá em casa deve estar a perguntar, uau, onde é que eu posso aprender com esta mulher? Porque por acaso depois acabaste por não te apresentar profissionalmente, eu sei muito pouco, mas já vi no teu Instagram que dás uma formação de tarot. Sim, e tarot, astrologia, adoro essas ferramentas. Portanto, no mínimo isso busca-te aqui também pela ciência, se bem que o tarot até pode ser mais intuitivo, a astrologia tens que ler muito. É matemática e geometria pura. Pronto, tens que ler muito. Portanto, quando estavas a falar, eu própria estava aqui fascinada a pensar, sim, uau! Eu já ensino desenvolvimento psíquico e mediunidade há cerca de 8 anos. Sou médium consciente há cerca de 10, 12 anos. Porque só a partir ali de determinadas experiências que eu tive é que eu comecei a perceber de forma mais organizada o meu mecanismo de mediunidade e nessa altura fui estudar para a Inglaterra, Arthur Findlay College, que é um colégio espiritualista em Stansted, e porque eu, quando comecei a ter aquelas primeiras experiências em idade adulta, em que, portanto, eu tinha espíritos desencarnados ao meu lado a quererem comunicar com quem estava à minha frente e eu, God, o que é que está a acontecer? Porque eu recebi a informação direta, ok? Então, como estava a dizer-te, eu sou uma fã da ciência.
mas eu tenho plena consciência da minha espiritualidade. Então eu diria que a minha zona de conforto é a ciência e a espiritualidade de mãos dadas, ok? Porque a ciência ajuda-nos muito a demonstrar os factos muito ao nível daquilo que é palpável, que é cientificamente demonstrável, ok? Isso está muito relacionado com a experiência na fisicalidade, na terceira dimensão, mas depois toda a nossa outra condição, além da terceira, também existe. Então eu dar aqui as mãos entre a ciência e a espiritualidade, para mim, é a minha zona de conforto. Até porque senão correria o risco de andar aí a navegar na maionese, como se costuma dizer, e eu não acho muita piada a isso. Acho que as coisas têm que ter lógica e sentido. Portanto, eu sou uma pessoa com uma dose imensa de pragmatismo. E vou tentar explicar o mecanismo da mediunidade às pessoas, no sentido de elas entenderem que é uma qualidade do ser humano, não é um exclusivo de pessoas diferentes ou especiais, porque não é. Na verdade, não é. Ok? Então eu explico. A definição de médium é o ponto médio, pelo menos era a definição que Allan Kardec nos deixou, que era um médium reconhecido. A definição que ele nos deixou era o ponto médio entre a terceira dimensão e a quarta dimensão, ou seja, eram as pessoas que tinham a capacidade de trazer mensagens do espírito às pessoas que cá estavam, ok? E aí comecei o meu caminho da mediunidade, porque um dia estava a dar uma consulta de tarô e tinha a mãe de uma rapariga ao meu lado, a rapariga que estava à minha frente, ela deu-me o nome, o motivo de morte, mostrou-me a casa dela, tudo, e eu de repente tive 45 minutos a falar para uma pessoa à minha frente, a trazer informações que me estavam a chegar desta presença. E no final, olho para ela e digo assim, olha, não sei o que é que aconteceu aqui hoje, porque isto nunca me aconteceu. Uou. E então ficámos as duas de queixo no chão, mas eu estava claramente a receber informação, ok? Que estava além dos meus sentidos físicos. Então, como é que funciona? Eu, a partir daí, tive que ir investigar isto tudo. Assim, não estou esquizofrénica, isto é real, ok? O meu entendimento de médiuns até à data era profundamente ignorante. Eu achava que os médiuns reviravam os olhos e diziam coisas estranhas. Eu era ignorante a esse nível, ok? Quando não, quando começo a perceber a subtileza da mediunidade e como ela está tão disponível para todos nós. Então, na nossa constituição física, na zona central do nosso córtex cerebral, existem duas glândulas, a pituitária e a pineal. Elas são constituídas de sílica. Parte da sua constituição é sílica. Sílica é o material dos cristais. Okay? Aliás, nós temos sílica ao nível da constituição do nosso ADN também. O que é que acontece? Esse cristal que nós temos na nossa constituição física, ele tem a capacidade de processar informação através dos campos eletromagnéticos. Portanto, através de campos que não são físicos, não são palpáveis. Se nós entendermos que a maior parte dos vertebrados tem uma pineal e que comunicam telepaticamente entre eles, nós conseguimos perceber como é que os peixes dançam de forma tão sincronizada, como é que os pássaros o fazem também. Ou seja, os vertebrados, a maior parte deles tem pineal e eles comunicam através dos campos eletromagnéticos de forma não verbal, ok? Nós, em primeira e última instância, nós somos animais. Queiram ou não. Só que o que é que acontece? Com todo o ruído e estímulo que nós temos, ok? E com a falta de informação, nós não sabemos interpretar e processar essa informação que nos chega. Muitas vezes entendemos isso como pressentimentos, a tal da intuição, ok? Desvalorizamos. Exatamente. Nos ensinaram a... Mas quem nunca teve um sonho que lhe disse qualquer coisa de especial? Quem nunca teve um feeling em relação a alguma coisa que ia acontecer e aconteceu? Todos nós temos, nem que seja pequenos episódios na nossa vida, que nos mostram que há qualquer coisa maior que às vezes nos traz informação. Olha, vou fazer parênteses, não te percas. Eu lembro-me de ter 7 anos, de sonhar, acordar a chorar, porque tinha visto a casa da minha avó coberta de eras e a cadela era um esqueleto a comer umas flores.
Então acordei a chorar e a dizer, oh mãe, vi isto. E a minha mãe dizer, oh filha, não te preocupes, foi só um sonho. E às 2 da tarde, esse dia, a minha mãe recebe um telefonema a dizer que a minha avó tinha morrido. Pronto, portanto, isto por estás a dizer, quem nunca recebeu sonhos, quem nunca teve um feeling, quem nunca... qualquer coisa, não é? Depois podemos ver ou não ver, mas às efetivamente... Podemos ter essas informações e não saber o que fazer com elas. Ou muitas vezes elas chegam e passam-nos ao lado porque nós não estamos conscientes delas, ok? Então o que é que acontece? Além da nossa fisicalidade nos permitir, portanto, cognitivamente, sensorialmente compreender a realidade, nós temos exatamente os mesmos sentidos, portanto, audição, visão, a sensibilidade, mas eu diria que são os sentidos psíquicos. Portanto, e aí estamos a falar de clarividência, clareaudiência, clara sensibilidade e por aí, por aí. Portanto, todos os sentidos que nós temos na matéria, nós temos-los também no éter, vá lá, não físicos. E por isso é que eu, por exemplo, quando eu trabalhei como mediunidade anos da minha vida, até que hoje em dia já só ensino nos cursos, mas como é que era possível eu saber as comidas favoritas da pessoa que tinha falecido? Porquê? Porque me vinham sabores e cheiros à mente. Eu se disser assim, Lisa, reproduz mentalmente o cheiro da canela, tu vais buscar essa memória. Percebes o que eu estou a dizer? Tu não precisas de cheirar a canela porque tu já cheiraste canela. Então tu tens esse banco de memórias. Então o teu, claro, olfatismo, ele vai processar essa informação. Então, falando de mediunidade, como é que nós captamos informação de pessoas que nos acompanham na 4ª dimensão? Porque lá está, a definição de mediunidade de Allan Kardec diz o ponto médio entre a 3ª e a 4ª dimensão, que é a dimensão onde as outras pessoas que já não estão na sua estrutura física nos acompanham. E, portanto, como é que era possível eu descrever a casa das pessoas, eu dizer alcunhas, comidas favoritas, datas de nascimento em 365 dias do ano, eu ia à data exata, tipo, e esses downloads de informação chegavam-me e era tudo muito claro ao nível mental. Passa-se tudo em termos de estrutura mental através dos sentidos que nós temos psíquicos. Portanto, nós ouvimos, vemos, eu muitas vezes eu via no plano mental, eu ouvia no plano mental, e eu digo assim, uau, nós somos seres incríveis. Então, eu quando comecei a descobrir estas minhas faculdades, e fui orientada pela minha tutora no college e pelo meu avô em espírito, eles disseram-me, Eva, tu tens que ensinar às pessoas do teu país estes mecanismos. E uma das coisas que mais me deixou, tipo, uau mesmo, foi... Isto é a condição humana. Isto é a condição humana. Todos nós somos potenciais médiuns. E ainda mais do que fazermos apenas a comunicação entre a 3ª e a 4ª dimensão, mais lá à frente eu fui contactada por outro nível de hierarquias vibracionais, e agora quem tiver abertura de mente para entender isto muito bem, mas eu, por exemplo... Eu, no meu último nível de Reiki, há 20 e tal anos atrás, entrou-me a mente, a voz pela mente, que me disse: encarnei no corpo de Cristo para que a humanidade possa reconhecer a nossa energia nos seus corações. Eles eram 12. Ora, eu não sou batizada. E nisto eu tinha a energia de Cristo a dizer-me o que é que eu estava a fazer aqui, qual era a minha missão. E eu fiquei, what? Como é que é possível? Depois dele veio um contacto de Maria também, de um arcanjo. E depois de um arcanjo vieram seres que nunca tiveram aqui na Terra. E eu digo assim, espera, médium não é entre a 3ª e a 4ª dimensão. Entre a 3ª e todas as outras dimensões. Isto é maravilhoso. Nós somos o universo a experimentar-se a si mesmo. Quando eu percebi isto, eu entendi muito claramente isto, Lisa. Mais um exemplo, uma metáfora divertida. Basta nós termos 2 pernocas para darmos um chute numa bola. No entanto, isto não nos vai habilitar a ter o talento do Cristiano Ronaldo, certo? Mas ninguém nos impede de dar uns chutes na bola. E se nós trabalharmos, se calhar não chegamos àquele patamar, mas se calhar já desfrutamos de até. É exatamente a mesma coisa com a mediunidade.
Eu penso que há pessoas que têm mais predisposição, talvez porque o espírito já vem mais desenvolvido ou porque escolheu ter essas capacidades já desenvolvidas para responder a determinadas tarefas ou whatever. Mas a partir do momento em que nós temos uma pineal e processamos informação a partir dos sentidos psíquicos, todos nós somos psíquicos. E a partir do momento em que tu trabalhas bem com a tua parte psíquica, portanto, todos os sentidos no plano mental, tu tens a porta aberta para começares a ser o ponto médio entre esta e outras dimensões. Portanto, toda a gente é um potencial médio. Nem todos podem ter o dom ou a facilidade, mas têm lá a pineal. São seres psíquicos. Olha, eu realmente, o que tu estavas a dizer, já não era só entre a terceira e a quarta dimensão, mas entre a terceira e todos. Eu lembro-me eu tinha chegado da Índia para aí há uma semana, de uma das viagens que fiz à Índia, e de repente estava a tomar banho, estava no chuveiro, não é? E tive, isto é assim uma fração de segundos, e depois muitas vezes tu nem sequer já te lembras. Eu tive uma visão e ouvi. Eu costumo, normalmente, eu digo que ouço. Claro, porque eu ouço assim qualquer coisa. Sim. Pronto, não sei muito processar e também não processo, lá está. Mas ouvi que era segundo livro, como é que era? Peru, segundo livro, plantas medicinais. Foram assim, 3 coisas. E eu vi à minha frente uma fração de segundos. Era uma floresta densa, tinha um homem à minha frente com uma estatura baixa, ombros largos, e as roupas eram vestes baças, tipo tons de natura, mas envelhecidos. E eu sentia que eu ia atrás deste homem para aprender, e ele dizia qualquer coisa que eu não entendia bem, mas eu sentia-me segura. Eu nunca mais pensei nisto. Quando saí do banho já nunca mais me lembrava, nem me lembrei disto enquanto acabei de tomar banho. E quando me sentei, isto era a minha antiga casa antes de eu vender para dar a volta ao mundo, sentei-me para ir secar o cabelo. Quando vou ligar assim o secador, o meu telefone toca e era a minha editora e uma mensagem assim: Lisa, temos que marcar reunião para vires assinar o contrato do segundo livro. Então, não é? Nessa altura. E eu, quando li o segundo livro, fui buscar aquela informação que tinha tido no chuveiro, na banheira, e que já não me lembrava de todos, juro, eu apaguei completamente. E acabei de tomar banho, já, o meu coração já palpitava por todos os lados, telefonei ao meu marido, dizer: Nuno, temos que ir ao Peru, e não sei o quê. Ele: tu és louca, tu acabaste de chegar agora da Índia, tinha estado lá um mês sem a minha família, e até tinha levado um grupo de viajantes com a Ruth Caldeira, já foi em 2018, e eu a dizer: temos que ir para o Peru. E eu disse: pá, então vamos com os miúdos, ou vamos com quem quiser, mas é para ir ao Peru. Achava eu que era para ir escrever o segundo livro. E de repente dei por mim, nunca pensei em nada. Isto é real, eu não penso nestas coisas, pelo menos eu quando sinto eu vou. E cheguei ao Peru e tinha posto uma história, ou uma imagem qualquer, acho que na altura até era Facebook, e assim comigo a entrar no avião e a dizer: vou ali ao Peru. E de repente uma paciente minha manda uma mensagem a dizer: Lisa, o que estás a fazer no Peru? Eu disse: olha, não sei bem, acho que vim buscar plantas para o segundo livro. E ela disse-me: olha, se quiseres eu tenho um contacto da tribo Shipibo. E eu juro que nunca tinha ouvido falar. E eu: ok, se quiseres posso dar o contacto, mas atenção que é o e-mail, portanto pode-te responder quando já nem estiveres aí. Eu: ok, fui ao Google, tribo Shipibo. E eu: uau, isto é sério. Então, eu viajei com o Nuno e só com uma das nossas filhas, foi a única que disse que sim, porque quando eu falei em floresta densa, ninguém quis, mas eu não sabia para onde é que eu ia, e de repente essa tribo Shipibo levou-me até à Amazónia. Efetivamente, eu dei por mim na Amazónia, portanto uma floresta mais densa era impossível, que não é a minha coisa favorita, confesso, e lá estava eu atrás daquele homem que eu vi. Uau. Exatamente com aquela estatura. Agora, isto só para pegar e dizer realmente entre a terceira e não só a quarta, porque ele não estava morto, ele estava vivo. Sim. Entre a terceira e qualquer outra, inclusive é aqui da nossa vida. Sim. E eu não sinto isto como mediunidade nem nada, só vivi aquele momento e senti que era a vida a levar-me para ali. E dali começou o meu segundo livro, que eu acabei por escrever, A Dar a Volta ao Mundo, que não é o que trago aqui, mas, ou seja, eu nunca digo que é de mim, eu não me considero mediúnica, apesar de estares a dizer que todos somos. Não, mas eu só sinto que muitas vezes é através de nós.
Ou seja, não sou eu, é através de mim. E muitas vezes é nessa postura que eu também que me levo aos retiros e que me levo aos trabalhos, que não seja eu, mas através de mim. Como, olha, como no início deste episódio, mais do que seres eu ou tu a queremos controlar a conversa, deixar que os planos da vida nos levem, não é? E aqui também é a mesma coisa, mesmo no próprio trabalho, mesmo quando estou a dar uma meditação, eu não processo muita coisa, eu gosto de, olha, eu só quero abrir o campo e agora leva-me. E nesse sentido, só acrescentar ao que tu estás a dizer, que tenho a certeza absoluta que, à semelhança deste exemplo, todos nós temos os nossos exemplos, só que lá está, eu também me esqueci. Aquela mensagem que entrou fez-me lembrar, porque efetivamente era para eu ir lá. Muitas vezes nós não agarramos esses sinais da vida, mas isto só para acrescentar ao que estavas a dizer, que todos nós pois podemos ou não desenvolver o dom do Cristiano Ronaldo, mas podemos curtir um bocadinho mais esses toques da bola. Lisa, estavas a falar disso e eu em 2015 tive uma experiência na Serra de Sintra que foi qualquer coisa como, eu nem vou contar, que é para as pessoas não me internarem depois deste episódio, mas eu tive uma experiência multidimensional, portanto posso dizer que nunca tinha experimentado nada assim na minha vida. E eu já tive experiências fora do corpo, portanto já vi o meu corpo deitado. Exato, até aos 3 meses, por exemplo. E pensei, não, mas mais tarde, consciente. E foi na Índia. Uou. Estava na Índia, a caminho de Auroville, e sou apanhada por uma corrente de eletricidade de um gerador que se avaria e, portanto, eu ia morrendo no banho. Portanto, a eletricidade entrou-me pela água e eu fiquei ali... foi assim uma... Bom, mas... aquilo que eu te queria dizer foi, em 2015 eu tenho uma experiência, portanto, em que estou na Serra de Sintra, o que eu senti é que estava a preparar-me para ter um ataque de pânico, basicamente. Com o coração aos saltos, comecei a ter visões de uma pedra específica na Serra de Sintra, tive que pedir para me levarem para lá, e quando começo a fazer respirações para acalmar o coração, fui literalmente levada para outra dimensão, através do meu corpo de éter. E recebi uma ativação no meu chakra cardíaco de uma frequência de 8ª dimensão, portanto, a frequência cristal, e foi-me dito que eu tinha que trazer isto para o planeta. E eu... Como assim? Isto o quê? O que é que se está a passar? A minha mente racional sempre... Então, o que é que aconteceu? Eu, em 2015, tive essa experiência. Não há palavras para descrever, porque foi uma coisa completamente... Aquilo era além do Star Wars. Aquilo foi mesmo uma experiência que é difícil eu conseguir explicar às pessoas, porque envolveu eu ir conscientemente a outras dimensões e o meu corpo físico ficar aqui. E eu depois, quer dizer, a minha vida mudou a 180 graus depois daquela experiência que eu tive. Portanto, o meu entendimento, os meus graus de mediunidade, tudo expandiu numa larga escala. E só 7 anos depois é que me dizem, chegou um momento, tens de começar a fazer isto às pessoas, e me deixam um protocolo. E eu, 7 anos depois, tipo, já a minha vida, já eu nem me lembrava que aquilo existia, percebes? E de repente dizes, não, faz o que vieste para fazer. E, portanto, uma parte da minha programação previa eu trazer uma ferramenta para a humanidade para facilitar ou ajudar no alinhamento dos vários corpos dentro das várias dimensões a esta transição vibracional que o planeta está a passar agora. Que é o Heart Activation. É, exatamente. Já fizeste? Já. Com a Isa. E vou-te dizer que a experiência que eu tive foi, não vou equiparar, atenção, mas foi qualquer coisa assim. Eu senti-me noutras dimensões, com seres superiores muito bonitos. Foi muito bonito. E agora imagina-me, eu sou a pessoa mais descontraída que tu possas imaginar, mais informal, mais este espírito livre. De repente tenho uma experiência daquelas que eu mal a conseguia traduzir às outras pessoas. E 7 anos depois venho de uma tarefa grande no Egito, com Matias de Stefano, da ativação da rede de consciência planetária dentro da pirâmide. A Inês estava, a Inês Gaia também lá estava. E 2 meses depois levo com ordens do plano maior a dizer assim, começa a fazer agora. E eu pensar cá para mim, então, mas o que é que eu vou dizer às pessoas? Que há entidades lá, frequência, 8ª dimensão, vão-me internar. E eles diziam-me assim,
não acharam piada nenhuma. Só diziam assim, faz o que vieste para fazer. As pessoas não têm que entender porque é o coração que vai chamar. E há coisas que a razão não vai alcançar, mas os corações precisam desse alinhamento. Eu também acho que sim, acho que as pessoas sentem o chamamento, não é? Exatamente. E então eu aí disse, ok, então eu vou confiar. E a partir do momento em que inicio as ativações, aquilo quase que pegou viral. E um ano depois entreguei-as a uma equipa, a Isa já te fez a ti, e agora já estou a fazer a segunda ativação, a RET, que tem sido maravilhoso e que é o circuito da coerência, através da tecnologia do coração. E então, alguma vez me passava pela cabeça que eu tinha uma tarefa planetária. Eu por mim, estava aqui a curtir, namorava, ia para a praia, ouvia música, não. Toca a trabalhar. Muito lindo. Então a vida está-nos sempre a trazer situações incríveis. Olha, este episódio já vai longo. Ok. Eu não queria cortá-lo, portanto fica aqui o convite em direto que virás desenvolver mais temas numa próxima temporada. E para quem nos esteve aqui a ouvir e ficou fascinada também como eu, falámos há pouco de tarot, da astrologia, aqui do Heart Activation. Onde é que te podem acompanhar? O que é que podem fazer contigo? Deixa só aqui qualquer coisa nesse sentido. Então, eu sou apaixonada por tarot. Tarot veio de Sírios. Eu vim de Sírios também, tenho essa informação já há algum tempo. E então é uma das minhas grandes paixões, é ensinar as pessoas a trabalhar com aqueles 22 desdobramentos vibracionais que estão nas cartas. A astrologia é outra paixão minha. O movimento dos astros, geometria e matemática. Agora, tenho um curso de desenvolvimento psíquico e mediunidade para qualquer pessoa, portanto, para as pessoas reconhecerem os seus sentidos psíquicos e eventualmente experimentarem a sua capacidade de processar informação com outras dimensões. E ainda tenho outro que é chamado a Matriz Espiritual, onde eu ensino sobre dimensões, as leis, que é para as pessoas ficarem minimamente com esta informação organizada. E depois tenho este grande projeto de ativações do coração Ham Het Hum, que é o alinhamento do chakra cardíaco para nós nos alinharmos às frequências que estão a chegar agora ao planeta e que vão continuar muitíssimo fortes até ao final de 2026. Muito bom, muito bom. Obrigada. Olha, Eva, obrigada a ti por tanta informação boa que deixaste aqui neste conteúdo, que acho que está mesmo, pelo menos fui sentindo, está aqui um episódio riquíssimo. É mesmo de ouvir e ouvir outra vez e processar e deixar que essas sementes comecem a germinar dentro de nós. Portanto, obrigada por teres vindo e por teres trazido aqui uma boa parte de ti, pelo menos. Não é? Obrigada eu pela oportunidade de falar destes temas que eu tanto gosto. Pronto, olha, e a ti desse lado, espero que tenhas ficado tão fascinado quanto eu. Eu até acho que silenciei o meu pio, posso dizer assim, durante muitos minutos, e porque realmente estava encantada a ouvir-te, Eva, estava encantada aqui a ouvir esta mulher que se sente efetivamente cruzar a ciência com a espiritualidade e trazer na sua versão o melhor que tem para trazer também. E a ti desejo exatamente isso, que retires o melhor deste episódio, deste conteúdo, e que leves para a tua vida, expandindo sempre a tua consciência. Cá te espero na próxima semana. Um grande beijinho.